Olá, boa tarde. A TV Alhos transmite a partir de agora, ao vivo, a reunião extraordinária da Comissão de Cultura. O colegiado é presidido pela deputada Irine Lopes e vai debater a reestruturação do sistema da Rádio Espírito Santo e da TV Educativa. Vamos acompanhar os trabalhos. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio da Comissão de Cultura e Comunicação Social, tendo a deputada Irine Lopes como presidenta, recebe a todos, todas e todes nesta tarde para a realização desta reunião extraordinária que pretende discutir o tema reestruturação do sistema RTV Espírito Santo, formado pela Rádio Espírito Santo e pela TV Educativa do Estado do Espírito Santo. É convidada ou se encontra em local de destaque a excelentíssima senhora deputada Irine Lopes, presidenta da Comissão de Cultura e Comunicação Social. É convidado o senhor Igor Pontini Mesquita, diretor-presidente da RTV Educativa do Estado do Espírito Santo. Convidamos a senhora Suzana Tatagiba Fundão, coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo. Convidamos o senhor Mário Castro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão de Televisão do Estado do Espírito Santo. Convidamos o senhor Irã Caetano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Ativos e Aposentados do Estado do Espírito Santo. Agradecemos a presença de todos, compomos a mesa oficial neste momento. E agora eu passo a palavra para a presidenta, a deputada Irine Lopes, para fazer a abertura oficial deste momento. Boa tarde a todas, todos e todes. Vocês vão desculpar, eu estou com alguns problemas e a minha voz está bem ruim. Farei um esforço aqui para ser entendida por cada um e cada uma de vocês. Começo agradecendo a presença de todos e de todas nesse debate para nós extremamente importante. Quero registrar aqui, agradecer ao Colégio Castro Alves, de Cariacica, e a professora Sandra do Carmo Dávila. Aqui nós temos 40 alunos e alunas que estão conhecendo a nossa casa. Essa aqui é uma reunião extraordinária da comissão, é uma audiência pública da Comissão de Cultura aqui da Assembleia. Sejam todas e todas bem-vindos. Eu queria ver a Beth, se a Márcia não vai substituir a Beth, já que a Beth não... A senhora Beth veio e falou que queria ficar na plateia, mas Beth, por favor, venha aqui contribuir com o nosso debate, por favor. Sua presença é importante aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom, o que nos motiva a fazer essa audiência pública? Nós vivemos politicamente nesse país
amado e querido, sempre pensando em questões chaves para a nossa população, em questões centrais que podem mudar para melhor a vida e criar cidadania plena, dignidade. Então, assim, eu estava aqui lendo a proposta de reestruturação e estava pensando nas palavras-chave: cultura, educação, esporte, teatro, informação, entretenimento, diversidade, inclusão, cidadania, modernidade, eficiência. Aqui eu só acrescentaria com valorização de todos os profissionais dessas áreas que participam desse processo. São palavras, foram consideradas as palavras-chave para a construção de um instrumento sobre o qual nós, a vida toda, nos dedicamos a proteger e a buscar valorizar. Seja diretamente, seja em apoio especialmente aos sindicatos jornalistas, que sempre esteve muito à frente dessas questões, ao sindicato dos artistas, aos sindicatos dos servidores públicos. E já de um certo tempo, nosso mandato, provocado pelo sindicato dos jornalistas, tem conversado com a TVE na pessoa do seu diretor-presidente, o Igor Pontini. E é com alegria, embora mais de uma vez alterada a data da realização, tinha gente que não estava acreditando mais que ia acontecer, mas nós não poderíamos realizar essa audiência sem que o governador fosse informado da proposta e o Igor pudesse conversar com as entidades. Assim, não podia informar daqui da tribuna dessa casa para as entidades. Era necessário ter um tempo de conversa entre vocês antes da gente discutir publicamente a reorganização da TVE. Eu vou chamar assim até agora, porque eu acho que quem for apresentar é que deve dar os fundamentos de por que mudança de nome, qual o intuito, né? Então, vou chamar aqui de TVE, vou pedir o pessoal para não ficar com medo de mim, chegar mais para perto, inclusive por causa do microfone, Suzana, Mário, Beth, para o acesso aos microfones. Então, eu, com isso, faço aqui a abertura oficial dessa nossa audiência, que eu espero seja muito, muito produtiva e que possa levar a quem nos assiste pelas redes de comunicação da ALIS, conhecer as novidades e saber o quanto que o Estado do Espírito Santo pode ganhar com essa reformulação, em que eu, pelo menos, deposito uma grande esperança. Então, com isso, considero aberta a nossa sessão e devolvo ao cerimonial. Agradeço a presidenta deste colegiado. Dando continuidade, nós passaremos neste momento a fala para o senhor Igor Pontini. Porém, nós teremos uma apresentação agora, em vídeo, e na sequência a fala do senhor Igor Pontini, pelo tempo regimental de 20 minutos. O senhor pode ficar à vontade de usar a fala da mesa ou o púlpito. Moisés, eu posso fazer uma pequena fala antes de apresentar o vídeo? Sim, o senhor pode ficar à vontade, por favor. Boa tarde a todas e todos
que estão aqui presentes, mas também quem nos acompanha pela TV Assembleia. Uma emissora... A TVE é cultura. Também uma emissora pública, né, a TV Assembleia, que cumpre um papel importantíssimo no Estado. Eu costumo dizer que é a co-irmã da TVE, diria até que é uma irmã siamesa, porque divide a mesma estrutura lá de transmissão da Fonte Grande. E agradecer, deputada Irine, pelo espaço super representativo que compõe a bancada. É um momento histórico, sem dúvida, e para mim é uma honra muito grande poder estar aqui para a gente falar de um projeto tão importante para a sociedade capixaba. E venho aqui em nome do governador, representando e dizer que e reafirmar o compromisso do governo com a comunicação pública. Nós entendemos que a comunicação é um direito humano fundamental. O direito à comunicação é um instrumento para acesso a outros direitos, como a saúde e a educação, por exemplo. O rádio e a televisão ocupam um lugar central na vida pública, contribui para o fortalecimento de uma democracia mais participativa e, consequentemente, para o fortalecimento e o exercício da cidadania. É o acesso à comunicação que põe o indivíduo em contato com o que acontece no mundo, permite formar opiniões e valores e atravessa as barreiras existentes entre os diferentes grupos da sociedade. Essa função social é ainda mais imprescindível quando mediada por veículos de comunicação públicos. O processo de comunicação pública está centrado no cidadão, não só por meio da garantia do direito à informação e à expressão, mas também do diálogo, do respeito às suas características e necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável. A gente percebe aí a importância estratégica das emissoras públicas capixabas. A Rádio Espírito Santo e a TVE desempenham uma atividade de interesse público fundamental para o desenvolvimento econômico, social e cultural da população do Espírito Santo. Fomentam, produzem e exibem conteúdos que valorizam a identidade dos capixabas. Eu queria fazer essa introdução lendo um texto que fundamenta faz uma introdução e fundamenta todo o nosso projeto de reestruturação. E o que eu vou apresentar para vocês hoje, posso dizer que a nossa equipe, ao longo, diria eu, dos últimos 4 anos, e talvez um processo mais intensificado nos últimos meses, a gente uma proposta de pensar que TVE e Rádio Espírito Santo nós queremos. Então, eu vou fazer uma apresentação do que a gente pensou como conceito, já que a gente pode pensar uma reestruturação começando do zero. Em que sentido começar do zero? Em que a gente pense o que a gente entende, qual o tamanho da TVE do Espírito Santo na realidade do nosso Estado, e a partir daí a gente define o número de pessoas que precisam atuar, orçamento e por aí. Antes da apresentação, queria só mostrar um vídeo, porque dialoga, algumas coisas já estão da apresentação já está nesse vídeo, acho que é importante para a gente entender o todo. Por favor, se puder. A TVE é cultura. A TVE é esporte. A TVE é cidadania. A TVE é a televisão pública dos capixabas. E é justamente por isso que a sua principal missão é atender ao interesse público, oferecer conteúdo de qualidade e promover a cidadania. Uma TV pública fortalece a noção de pertencimento de um povo, que se vê e se reconhece em suas práticas culturais, em seu cotidiano. E é assim que a TVE vem cumprindo seu papel estratégico de fortalecer a identidade dos capixabas. Nos últimos anos, graças a um grande pacote de investimentos do governo do estado, a TVE virou sinônimo de qualidade, com uma programação variada e realmente focada na diversidade. A TVE é a única emissora com conteúdo infantil diário, de qualidade, com foco na educação e na cidadania.
A emissora fomenta a produção audiovisual independente, exibe e exporta conteúdos genuinamente capixabas para outras TVs. E ainda tem espaço para o meio ambiente, para a inovação e notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. A TVE é a emoção do esporte, é a casa do futebol capixaba. É a emissora brasileira que mais transmite jogos regionais e está transformando o futebol do Espírito Santo. A TVE se modernizou e agora ela é multiplataforma e integrada. Está na televisão, na internet e na rádio, que em breve irá mudar para FM, na frequência 89.1 MHz. Também está em andamento a reforma do Centro Cultural Carmélia, que até 2025 será totalmente revitalizado, abrigando a futura sede da TVE e da Rádio Espírito Santo, além de um teatro com capacidade para 350 pessoas. Com isso, vamos recuperar a vocação natural deste espaço como importante equipamento cultural, tal como foi no passado. A audiência da TV cresceu 9% entre 2022 e 2023. No YouTube, o número de visualizações aumentou 105%. E no Instagram, o crescimento foi ainda mais impressionante, 480%. Hoje, o sinal da TVE abrange toda a região da Grande Vitória, mas em breve irá cobrir todos os 78 municípios do estado, aumentando ainda mais a nossa audiência. O reposicionamento da emissora junto à sociedade e ao mercado ajuda a definir a TVE como uma política pública importante para o desenvolvimento e a valorização do Espírito Santo. TVE é sua, é pública, é dos capixabas. Governo do Estado do Espírito Santo. Eu acho que fazendo gancho ao vídeo, é muito difícil a gente pensar em cultura sem colocar a comunicação pública na mesa. Recentemente aconteceu o Encontro Nacional dos Gestores de Cultura e assim, acho que é importante pensar o papel estratégico que é um Estado, um povo ter emissoras públicas fortalecidas, reestruturadas, com grande capacidade de produção, porque isso está diretamente relacionado à nossa cultura, à nossa identidade. Então, a gente enxerga um papel estratégico, e é assim que a gente vem atuando desde quando a gente entrou na gestão, de entender que esse conceito de que é uma estratégia até de soberania de um povo nós termos estruturas públicas de produção de conteúdo. Queria entrar na apresentação que eu por favor, porque me ajuda a orientar. O processo de reestruturação, ele já começou, na verdade. Acho que esse vídeo ele resume um pouco isso. Ele começou já quando a gente assumiu em 2019, a gente começou a avançar, reestruturar em algumas coisas relacionadas principalmente ao orçamento e à infraestrutura, que fez com que a gente aumentasse pouco a pouco a nossa capacidade de produção. E essa proposta que a gente vai apresentar hoje, ela, diria eu, que ela chega para concluir esse processo de reestruturação que começou lá em 2019. Você pode passar o slide, por favor? A gente está propondo a criação do que a gente está chamando de Fundação Capixaba de Comunicação Pública, e eu queria mostrar para vocês rapidamente o que já está em curso. E vou falar isso de forma rápida porque o vídeo também já mostrou, né? O Centro Cultural Carmélia está num processo que, se tudo ocorrer dentro do planejado, ele vai estar entregue à sociedade capixaba até o final de 2025. Vai ser a futura sede da TVE e da Rádio Espírito Santo de forma definitiva, mas sem perder a perspectiva que é um centro cultural e ali é um teatro de 400 pessoas, que ele vai continuar desenvolvendo atividades na área da cultura. Pode passar o slide? O que está em curso também é o projeto de interiorização do sinal da TVE, que no nosso planejamento, até final de 2026, seremos a emissora com maior abrangência do sinal digital no estado do Espírito Santo, chegando em 96% da população, por entender que é uma política pública, a gente precisa universalizar o máximo possível o nosso sinal. Isso só não saiu do papel
porque a gente depende das outorgas do Ministério da Comunicação. O governo já está se movimentando também para tentar acelerar esse processo. O próximo slide está falando da migração da rádio para o FM, com certo atraso, mas a gente vai inaugurar ainda esse mês, inclusive está sendo instalado essa semana o transmissor FM da rádio lá na estrutura da Fonte Grande. Então é bem possível que a gente inaugure a Rádio Espírito Santo, uma rádio de 83 anos, inaugure ela no dial FM 89.1 a partir de outubro. E o próximo slide fala da modernização de todo o sistema. Isso está em curso. Inclusive, essa ação é a primeira que a gente tem feito desde 2019. A gente aumentou consideravelmente os nossos investimentos, e modernizar os equipamentos do sistema de produção e transmissão significa que a gente aumenta a nossa capacidade de produção, porque torna o sistema mais eficiente. E pensando no Centro Cultural Carmélia, né, que a gente vai ser uma rádio, uma TV e um teatro, e todas as possibilidades que isso pode trazer, né, nessa perspectiva de shows, de eventos. O próximo slide também traz outras atividades que o próprio Centro Cultural possui, essa vocação na área de formação, de oficinas, a gente usar a ferramenta da educomunicação nesse processo de formação da juventude. Um exemplo a gente acabou de fazer com o Centro de Referência da Juventude de São Pedro. A gente fez um vídeo usando recursos humanos e recursos técnicos nossos. A Juventude de São Pedro fez um documentário chamado São Pedro, Meu País, colocando a juventude na frente da câmera. Então, a gente indica alguns processos que a gente pode potencializar com essa reestruturação. E a gente está propondo uma nova modalidade jurídica, que ela não é fechada em si mesmo. Na verdade, ela é uma consequência de uma intenção que a gente enxerga do que a gente pode entregar, e a gente entende que o melhor formato, no atual momento, é uma fundação pública de direito privado, com essas, principalmente por conta dessas ações, né, desses motivos, que é TV e rádio. A comunicação pública a gente entende que é uma política pública, mas a TV e rádio são atividades econômicas, estamos num mercado altamente competitivo. Nosso objetivo não é a audiência pela audiência e nem é a venda de espaço publicitário, mas sim a gente precisa se preocupar com a audiência, e sim a gente precisa se preocupar em outras fontes de recurso, porque isso aumenta a nossa capacidade de produção também, né? Nossa capacidade de entrega. E o próximo slide traz talvez a principal justificativa da gente mudar a modalidade jurídica, que é a gente acessar novas fontes de financiamento. Uma fundação permite, por exemplo, a gente acessar todas as leis de incentivo. Aqui, coincidentemente, nós temos em Vitória, no governo do estado, leis de incentivo da cultura, mas o nosso foco, sem dúvida, tem que ser a Lei Rouanet, que é a lei federal, porque tem uma possibilidade muito grande de arrecadar recursos. E aí a gente já entra no exercício: que nova TV é essa? A gente pensar que a gente vai ter um setor de programação estruturado em que a gente possa ter duas cabeças de rede. Hoje a gente está na TV Cultura, recentemente assinamos com a EBC, com a TV Brasil, só que nosso setor de programação não possui estrutura suficiente para a gente mesclar as duas programações ao longo do dia. A gente faz isso, mas não é de uma forma ideal. Ou seja, é uma TV que o setor de programação tenha capacidade de trazer conteúdos de outras emissoras públicas, que é uma realidade da comunicação pública, não só no Brasil, no mundo. É muito comum essa troca de conteúdo. E então assim, a gente teria duas cabeças de rede e a possibilidade também de trazer conteúdos de outras emissoras de outros estados. A gente já faz isso com a Rede Minas e faz isso com a TV Bahia recentemente, mas existe um potencial enorme de troca de conteúdo. E a gente também aumentar a nossa capacidade de produção, previsão de tudo que a gente exibir, 10% desse conteúdo seja produção de conteúdo de produção própria. E nessa estrutura a gente tem uma grande capacidade de transmissões ao vivo. Acreditamos que essa é uma tendência não só da TV, mas é uma tendência de consumir conteúdo, usar transmissão ao vivo do que está acontecendo. Então a gente projeta
tem a capacidade de fazer 260 transmissões no ano, significa 5 transmissões por semana, ou seja, é um volume considerável de entrega. Pode passar, por favor? Aqui a gente coloca em linhas gerais assim, dos conteúdos para balizar toda a nossa linha editorial, mas eu acredito que a gente tem um quadripé principal, que é cultura, educação, entretenimento e informação. Aí dentro de entretenimento a gente consegue ir para a área do esporte, consegue ir para a área dos shows, consegue ir para a área do turismo, mas essas são as linhas gerais do que eu acho que tem que ser a orientação editorial das emissoras. Pode passar, por favor? Aqui eu só trago um recorte um pouco para entender o alcance, né, da TVE atualmente. São números do Ibope, números oficiais do que o próprio mercado usa. E o Ibope hoje ele só consegue aferir os televisores da região da Grande Vitória. Então é um número até, assim, me chamou a atenção quando a gente teve acesso. A gente chegou em 1.314.000 pessoas só na região da Grande Vitória, ainda mais considerando que a gente ainda tem algumas áreas de sombra. Região da Serra Sede, o nosso sinal não chega e é um lugar muito importante que a gente vai chegar nos próximos dias. E a gente caminhando a passos largos também para as plataformas digitais. O ano passado a gente teve 2.500.000 visualizações no YouTube. E esse ano, enfim, esse ano a gente já até ultrapassou esse número em relação ao ano passado. Pode passar. Nessa nova TVE, nessa programação, a gente tem capacidade de ter 3 programas ao vivo diário, 3 programas de jornalismo, um focado para o jornalismo cultural. A gente chama o programa de TV à Revista, inclusive ele está na programação hoje, só que hoje ele só é possível ser feito por conta de contrato com servidores em designação temporária, que tem prazo para acabar, que é o prazo do ano que vem. E é um programa focado nas manifestações culturais, nos direitos humanos. É como se a gente olhasse para toda a política pública desenvolvida para a Secretaria de Cultura e Secretaria de Direitos Humanos como nosso ponto prioritário de pauta, ainda mais para as regiões mais periféricas, para a juventude, para dar espaço para essas, vamos dizer, maiorias que muitas vezes são minorizadas. Um telejornal, acho que é fundamental para qualquer emissora ter um telejornal para poder repercutir diariamente a sociedade, e um programa de esporte que nós estamos chamando de TV Esportes. Hoje no estado do Espírito Santo nenhuma emissora possui um programa diário de esporte e nós temos um potencial muito grande nesse setor. Então essa é uma entrega sem dúvida muito importante que a gente vai fazer, tendo a capacidade de ter um programa de esporte diário. E além disso a gente tem os programas semanais, né? A TVE hoje já tem, né, alguns programas semanais. A nossa ideia é a gente ampliar. A gente fez uma previsão de ter 8 programas semanais. Isso que eu falo é tudo com capacidade de produção própria, né, com a própria equipe da TVE e da Rádio Espírito Santo, enfim. E programas nessa área, né, agricultura, meio ambiente, cinema, música, inovação, programas de entrevista. E projetos especiais, imaginando que estaremos num centro cultural com teatro com uma grande capacidade de pessoas, com um palco enorme, com estrutura de estacionamento, da gente pensar projetos especiais para desenvolver nesse teatro. E a gente pensa já desenvolver um show de calouros envolvendo os alunos da rede pública, né, numa parceria que dá para fazer com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, e também aproveitar a estrutura do teatro para ter um talk show. Pode passar o slide, por favor. Ser um programa de auditório, que eu acho que isso é uma demanda, isso tem audiência, é um programa de nicho. A gente só entender se isso é semanal, se isso é mensal, mas são possibilidades de projetos especiais. E ainda dentro da estrutura ter um núcleo de produção de conteúdo original. Eu até trago na apresentação um comparativo com Fulcultura. Eu diria que talvez é uma estratégia complementar ao que os editais da Secult já faz com a produção de documentários, mas a TVE, como emissora pública, tem essa capacidade de produzir séries documentais em que ela define minimamente as linhas gerais desses conteúdos. Né, a gente trouxe alguns exemplos do que a gente poderia fazer de série, né, trajetórias, escolher personalidades históricas para fazer séries, mas é lógico, pensando
em conteúdo que seja interessante para a TV, mas também em conteúdos que possam ser absorvidos para a educação, por exemplo. A TVE teve essa trajetória na década de 80, ela produzia séries, e eu acho que isso é uma estratégia muito importante para a nossa cultura, para a gente conhecer mais a nossa cultura, mas também é uma estratégia para a gente exportar nosso conteúdo, porque essa é uma demanda que as outras emissoras também têm, né? O conteúdo regional. Então, é uma estratégia de exportar conteúdo para as outras emissoras, e isso acaba valorizando o nosso estado. Acessibilidade é fundamental, né? Todo conteúdo exibido, produzido na TV, a gente ter capacidade de pensar na acessibilidade, que são as libras, legenda descritiva e áudio, legenda oculta e audiodescrição. Na verdade, o nome está errado, é legenda oculta. E, enfim, eu acho que isso é fundamental, né? A gente conseguir fazer isso. Falar um pouco da Rádio Espírito Santo, a gente colocando ela no FM e podendo trazer o maior número de pessoas, a gente pensar uma rádio que tenha mais interatividade, esteja 100% na internet, entrar no mundo dos podcasts e desenvolver um festival autoral, um festival de música autoral, né? A gente criar um festival de prêmio. A gente, assim, só fazendo um parênteses, a gente, como eu disse, a gente começou acho que essa apresentação, ela levou talvez 4 anos para amadurecer. A gente, desde quando eu entrei, eu entendi que por nunca ter tido um concurso público, era urgente a demanda de ampliar o número de pessoas que atuavam nas emissoras, então que a gente precisava fazer um projeto de reestruturação, e a partir daí eu comecei, e a minha equipe começou a entender as realidades dos outros estados, das emissoras estaduais, mas das emissoras nacionais, e muitas coisas do que a gente está apresentando são coisas que já são realizadas. O núcleo de produção de conteúdo original, por exemplo, TV Cultura está fazendo isso muito. O Festival de Música é uma coisa que a Educadora FM na Bahia faz há 22 anos. Então, assim, a gente vai pegando coisas que entende que funcionam aqui e vai, de certa forma, fazendo uma adaptação. E essa nova rádio FM, a gente, né, focar na música, cultura, informação, esporte, ter um programa, pensar o jornalismo de forma integrada, não só a TV, mas as redes sociais, e voltar a ter um programa de jornalismo diário. O programa de esporte hoje ele existe e a nossa ideia é ampliar. Pode passar, por favor? Pensar que as plataformas digitais são mídia, assim como é a TV, assim como é a TV e como é a rádio. Então, nesse organograma, ele tem uma estrutura para poder produzir conteúdos com a linguagem das redes sociais. Hoje a gente avançou muito, né? A gente se modernizou e avançou muito para esse caminho, mas a gente ainda usa as plataformas digitais como um lugar de divulgação e difusão dos nossos conteúdos, mas a gente precisa também pensar essas plataformas como um lugar de produção de conteúdo para informar mesmo, para consumir conteúdo, e não só um lugar de pegar o que é feito na TV e na rádio e colocar lá. Pode passar, por favor? Dentro dessa estrutura da Fundação, a gente está propondo criar o que a gente está chamando de TV Palácio, que seria o nosso setor estatal da Fundação. Assim, qual é a referência nossa? O governo federal acabou de lançar o Canal Gov, antigamente era a NBR. E eu acho que é fundamental e é estratégico, assim como existe a TV Assembleia, ter uma TV ou ter uma plataforma que consiga dar transparência aos atos do Poder Executivo. Então, a gente poder oferecer ao Poder Executivo uma capacidade de produzir conteúdos em que isso não se misture com a estrutura da TV pública, de certa forma. Ou seja, a gente ter dentro da estrutura o que é um setor estatal separado de um setor público, para que isso não concorra, porque às vezes há conflito. Então, e o que a gente está propondo, usando a própria estrutura hoje, da gente transmitir ao vivo todos os atos oficiais do governo estadual. Isso é relativamente barato, porque essa estrutura nossa já existe,
é uma estrutura que a gente usa muito para as transmissões ao vivo, que durante a semana muitas vezes há uma certa ociosidade, então é relativamente barato. Isso é importante a gente criar um setor independente para que esse conteúdo, de certa forma, não conflita com a produção de conteúdo diário do jornalismo e da programação. Enfim, exemplos de linhas gerais, o que a gente pode pensar no Centro Cultural Carmélia, para além dessas... E aqui eu estou colocando possibilidades, assim, não só pensando como TV, né? Assim, entender que o Centro Cultural é um lugar que possam acontecer shows, coisas na área da educação, um aulão show de Enem, envolver as escolas públicas, enfim, isso está aqui entendendo que essa perspectiva não muda de uso do Centro Cultural Carmélia. Uma inovação nesse novo organograma é a gente criar uma diretoria de marketing. Como eu disse inicialmente, não é nosso objetivo, é longe disso, né? Nós somos uma política pública, não é nossa missão arrecadar recursos, mas a gente entende que quanto mais recursos a gente arrecada, mais a gente consegue oferecer. Então a gente vai criar uma diretoria de marketing, a gente enxerga que existe um potencial. Eu trouxe alguns números, olha, a gente comparou esse ano o primeiro quadrimestre com o quadrimestre do ano passado, a gente teve um crescimento de 92%. Hoje a nossa arrecadação atual chega a casa de 1.050.000, nós estamos entrando em setembro, e o ano passado a nossa arrecadação foi de 869.000, ou seja, nós não temos diretoria de marketing atualmente, e a gente está num momento numa tendência de crescimento. A gente enxerga que o nosso potencial de arrecadação, na realidade do Espírito Santo, é 3 milhões de reais. Pode passar. A audiência da TV, isso é interessante, né? Na TV aberta, que a tendência da audiência da TV como geral é diminuir, mas a da TVE, nesse ano, teve um crescimento de 9%, nos primeiros 4 meses, comparado com os 4 meses do ano passado. Nessa nossa estratégia de caminhar para as redes sociais, o crescimento é muito maior e existe um potencial ainda muito grande de crescer. No YouTube, fazendo uma comparação, crescemos 105% e no Instagram 480%. E aqui talvez a nossa principal fonte de outra forma de arrecadar recurso é a Lei Rouanet. Eu trago aqui números, são totalmente desatualizados, o ano é de 2013. Esse número fala que em 2013 nós tínhamos um potencial das empresas no estado de trocarem, através da Lei Rouanet, 50 milhões de reais. E a gente está fazendo uma previsão, quando a gente tiver capacidade plena de apresentar projetos, de trocar 3 milhões por ano. Ter dentro dessa estrutura, pegando exemplos, inclusive da Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura, pegando exemplo da TV Bahia, a gente está chamando de centro de mídias, que seria uma parte produtora da Fundação para a gente atender o poder público, municipal, estadual, órgãos, poder judiciário, empresas privadas também, que seria, enfim, demandas na área de telecomunicações, de radiodifusão, de comunicação em geral. Como essa é a nossa atividade fim, se o contrato for um contrato que tem interesse público e que esteja no nosso escopo, a gente consegue também atender e, ao mesmo tempo, trazer mais recursos para a Fundação. E eu digo para vocês que a nossa experiência lá é que existe uma fila muito grande, porque essa demanda chega para a gente semanalmente, dessa demanda principalmente de transmitir eventos ao vivo. Esse aqui é só o orçamento, para terem uma ideia. Esse aqui é o orçamento atual da RTV, desse ano, em torno de 18 milhões. A gente até teve uma suplementação recente, até um pouquinho maior, esse valor, dos quais 8 milhões é de folha e 8 milhões é de despesa fixa, investimento fixo. Só como comparação, quando a gente chegou em 2019, era 2,5 milhões, ou seja, em 4 anos o orçamento triplicou. Então, assim, a gente vem nesse processo de reestruturação desde lá. E pode passar? Esse aqui é só o número atual de recursos humanos. Nós somos em 82 servidores e 15 estagiários, dos quais 12 estão de designação temporária.
né, que acaba o contrato em julho do ano que vem. Então, seriam 70, né, servidores, ou seja, nunca teve concurso público. Nós estamos chegando assim enfim, se a gente não estivesse apresentando isso agora, era bem possível que no próximo ano a gente tiraria muitos programas do ar. E o que a gente está propondo nessa reestruturação, isso aqui são os números, a gente está propondo que essa reestruturação aconteça por etapa, a partir do momento, assim, o número de servidores em 2 fases, porque a partir do momento que se cria a fundação, a gente consegue abrir um processo seletivo de designação temporária imediatamente, mesmo porque o processo de concurso público demora 1 ano, então para a gente continuar, né, as entregas, a gente faria isso. E como o organograma ele é pensado para estar no Centro Cultural Carmélia, depende da interiorização, há vários setores dentro do organograma que só fazem sentido de existir depois que todos esses projetos estiverem implantados. Então a gente está propondo uma estrutura para setembro, na verdade assim, a gente já está em setembro, então assim, talvez isso é outubro em vez de setembro, em que a gente tenha 128 servidores, se eu não me engano, em agosto de 2025, que seria a nomeação pós-concurso público, a gente tem uma estrutura de 157 servidores e 35 estagiários. Hoje, só para ter uma referência, a lei de 2013, que criou os cargos para concurso público, eram para 73 vagas, se eu não me engano, e nós somos hoje 35 cargos comissionados, ou seja, a gente amplia consideravelmente essa estrutura. Rapidamente o organograma, né, de como seria a fundação. São 4 diretorias, assim, não aumenta o número de diretorias, a única diferença é que a gente aglutina numa única diretoria de conteúdo e programação as mídias, né, TVE, rádio, mídias digitais e jornalismo, para entender que o jornalismo tem um peso tão grande como as outras, então e também o jornalismo ele perpassa todas as outras mídias, não só para a gente captar na iniciativa privada, mas também para desenvolver os projetos para acessar leis de incentivo. E esse orçamento, nesse desenho, né, a gente fez as contas, então nesse desenho que a gente está propondo, lá em 2026 o orçamento será na casa de 24 milhões e a gente tem uma previsão ali de quanto que isso custaria com recursos do Estado e quanto que a gente conseguiria de arrecadação própria. Enfim, isso aqui é uma parte mais técnica que eu fiz para apresentar para os técnicos quando a gente tivesse um momento oportuno lá do planejamento, como que se comporta ao longo desses anos o orçamento. E assim, posso concluir só com mais 2 minutos? Pode, senhor Igor, pode ficar à vontade. Pode fazer o uso dos minutos que forem necessários. A gente, como eu comentei, assim, a gente está em que momento? Isso aqui, na verdade, a gente está fazendo a apresentação de uma proposta de um projeto que, como eu disse, já está no nosso radar de buscar referências, estudo do que as outras emissoras estão fazendo no Brasil, talvez há 4 anos, e nos últimos 6 meses a gente, enfim, mergulhou nisso para pensar de fato que TVE e Rádio Espírito Santo que a gente quer, com a nossa equipe. A gente criou um grupo de trabalho dentro do governo, que a gente conseguiu envolver CGE, PGE, SECONT, RTV e SECOM, em que a gente trouxe para eles essa ideia do que a gente gostaria, né? Assim, a gente trouxe para eles as particularidades e desse grupo de trabalho, envolvendo procurador, auditores do Estado, analista executivo, foi um grupo de trabalho que eu acho que só eu e meu assessor jurídico somos de cargos de confiança, todos os outros são servidores de carreira. E a partir desse grupo de trabalho saiu uma proposta de projeto de lei, mas é uma proposta e depois desse grupo de trabalho ainda vai passar pela análise de todos os órgãos, ou seja, é passível de ajustes, né? Nós ainda estamos nessa, enfim, começar a passar pela análise desses órgãos, então acredito que são ajustes que ainda precisam ser feitos. Enfim, acho que vou encerrar por aqui para a gente, né, depois ter a oportunidade de falar um pouco mais
Só queria dizer que é um momento histórico. Para mim é uma grande honra estar aqui mostrando isso para vocês, e é um momento histórico porque talvez na última década nós vamos ser o primeiro estado no Brasil a apresentar um projeto de reestruturação das emissoras públicas. Lógico, nós temos referências no que está acontecendo. A TVE Bahia, para nós, é uma grande referência. Eles apontam possibilidades de horizontes para onde que a comunicação pública pode apontar, e a gente tira muita referência da TVE Bahia, mas também a gente tira muita referência da TV Cultura e da TV Brasil. E, enfim, vou encerrar por aqui e a gente depois pode falar mais. Muito obrigado pelo espaço. Antes de dar continuidade à fala da mesa, gostaríamos de fazer alguns registros. Senhora Fátima Kogo, senhor Luciano Ribeiro, diretoria do Sindicato dos Jornalistas. Maria Gorete Scardo Garcia, diretora administrativa financeira da RTV. Saul Josias Teixeira dos Santos, diretor de rádio do Espírito Santo. Hugo Reis, diretor TVE, João Domingos Soprani, diretor técnico e operacional da RTV, Zé Capial, jornalista e radialista, apresentador do programa Sintonia do Povo, senhora Jerusa Conte, também da TVE, Magna Neri Manoeli, diretora do Sindi Públicos. Com a palavra, a senhora Suzana Tatagiba Fundão, pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá. Vou falar daqui mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Até para poder a gente fazer um debate de uma forma um pouco mais, apesar de ser uma audiência pública, mas um pouco mais informal, né? No primeiro momento, eu quero agradecer a deputada Irine Lopes, nossa grande parceira nessa luta. Nós estamos há anos, né, anos mesmo, nessa luta, né, por uma educação pública de qualidade. Quero cumprimentar a mesa, o presidente do Sindi Públicos, o Irã, o Igor da TVE, o Mário, companheiro dos sindicatos radialistas, e a Beth, sindicato dos artistas, e todos os colegas que estão aqui presentes. Então, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu acho importante esse projeto de reestruturação da TV educativa, da RTV. Há anos os sindicatos jornalistas vêm pedindo uma reestruturação no sistema. Primeiro a TVE e a Rádio Espírito Santo. A rádio tem 80 anos, já é 83, né? E a TV educativa deve ter uns 50, 49, quase acertei, quase 50. E sempre sobreviveu aos trancos e barrancos, ao sabor dos governos. Porque é uma TV pública estatal, mas a gente tem o entendimento que toda comunicação é pública, né? É uma TV estatal que vive ao sabor do governo, mas ela é uma TV do Estado. Ela pertence ao Estado. Ela é estatal, ela tem a concessão estatal educativa. Então, eu acho interessante essa proposta, mas nós temos várias perguntas. Eu acho que não é, pelo que eu entendi, pelo que o Igor apresentou, não é para agora. Nós vamos fazer um debate, acredito que abra um debate com as pessoas afins, os sindicatos, entidades afins, sociedade civil. Porque tem pontos, eu acredito que os outros sindicatos também irão questionar alguns pontos que são importantes, porque essa luta começou, segundo Fátima Kogo, na época de Gerson Camata, governador. Eu me lembro de a gente ter entregue, a partir de Albuíno, que aí eu fui junto com o presidente da FENAGE na época, entregar um documento. A cada governo a gente entrega um documento. Casagrande já deve ter uma pilha de documento e nunca deu bola para nenhum deles. Entendeu? A última reunião, ele se reuniu na véspera da eleição com o nosso sindicato, prometeu concurso público e foi para a gaveta novamente. Nunca houve um concurso público no sistema RTV. Nunca. Né? Apesar da gente pedir, a colega Jerusa, isso mesmo, Jerusa, que é aposentada também do sistema RTV. Então, a gente quer um concurso público.
Aí eu tenho umas perguntas. Eu vou fazer muito rápido aqui, até para não ter outros colegas vão falar também. E eu acho que a partir daí a gente começa a discutir. Eu estava lendo o projeto, a proposta, né? Que é a proposta de uma lei complementar que autoriza o Poder Executivo a criar uma fundação pública de direito privado. Aí eu faço uma pergunta: por que não pode ser uma fundação de direito público? Porque a Bahia tem assim. É de direito público, até porque você vai ter os funcionários como estatutários. Pensa bem, a gente tem uma TV estatal, tudo bem, uma concessão, e você tem o governo trocando de 4 em 4 anos. Você tem uma fundação no caráter de direito público e você mantém os seus funcionários estatutários. Para que serve o funcionário estatutário? Para ele não ser trocado a cada ano de governo. Nós sabemos que o Brasil funciona assim. Aí as pessoas acham, estabilidade para não fazer nada. Não, não é para isso não. É porque senão a cada ano, a cada governo ele é mandado embora. E outro entra, fica o sabor de quem está lá. Né? E essa questão do público, então é uma questão que a gente tem que colocar dessa forma. Cadê o plano de cargos e salários? Também não tem. A questão do concurso público, Igor, eu achei a cláusula, ela tem uma redação meio truncada. Eu entendi na sua explicação. Vai ter o concurso público, parece que vai ser só títulos, só para deter. Porque título, tudo bem, o concurso público tem um edital, depois tem os títulos e tal. Mas esse, da forma que está escrito, parece que é só de títulos. Que não vai ter um concurso com edital publicado. Então, essas coisas. O conselho curador, ele não é paritário. Não sei como é que o atual também não é. Eu sei que não é. Mas ele poderia ser melhor organizado, né? A gente tem essas perguntas, porque, como você bem falou, a comunicação é um direito humano, é um direito fundamental, mas é um direito humano fundamental. E a TV é pública, a TVE, no caso, e a rádio, é um sistema público dos capixabas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e ver de que forma isso vai funcionar. Como educação, como eu entendi, o projeto é bem interessante, uma proposta de uma comunicação de qualidade, mas como ficam os trabalhadores? Eles vão ser todos demitidos? Eles vão ser todos... Como é que fica? Né? Então, essas perguntas a gente está fazendo para iniciar esse debate. E a minha primeira pergunta: por que não uma fundação de direito público e não privado? Privado nós já temos muito. Então, por que não público? Essa é a minha fala. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Suzana. Antes de dar continuidade, registramos também a presença de Carla Brandão, assessoria da deputada Camila Valadão. Com a palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos, o senhor Mário Castro. Tá ligado? Boa tarde a todos e a todas, a mesa aqui. Bom, chegamos aqui um pouco mais cedo da audiência pública aqui, e a gente debateu os 4 sindicatos que estão imbuídos nesse projeto, sobre a condição que vão ficar os trabalhadores nesse projeto. A grande preocupação é essa. Eu tenho uma reunião com a diretoria do sindicato na terça-feira e com o jurídico, porque a gente acha que cabe mudança nesse projeto, Igor. Mudança. Eu coloquei naquela reunião que nós tivemos com você lá na RTV, eu coloquei algumas questões sobre isso. A questão que a Suzana já colocou aqui, Suzana falou praticamente tudo aqui, sobre a questão do plano de cargo e salário, e sobre a questão sobre a condição do poder branco, do concurso público. Então, a grande preocupação do Sinteste é como fica a questão dos trabalhadores, os que estão lá e os que vão chegar. Até porque essa questão de DT, eu, por exemplo, particularmente, eu sou contra. Eu acho que deveria e cabe essa discussão de discutir o concurso público.
Aquilo que Suzana praticamente colocou tudo, a gente debateu ali, e a posição do Sinteste é essa, entendeu? A gente quer discutir, os 4 sindicatos vão se reunir e nós vamos debater o que é melhor e se nós vamos apoiar de que forma está esse projeto. No nosso entendimento, a gente queria propor uma mudança nisso aí que venha melhorar a situação do trabalhador. Ok? Dando continuidade às falas, agradecemos ao senhor Mário Castro, pelo tempo regimental também de 10 minutos, senhora Beth Casé. Será que esse está funcionando? Tá, não? Assim? Será que está funcionando? Tá, já começa. Boa tarde a todos, todas. Não está funcionando? E agora, tá? E agora, tem que desligar. Agora deixa esse aqui mesmo. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, quero cumprimentar a nossa presidente da comissão, a deputada Irine, nossos colegas do Sindipúblico, Irã, Suzana, do Sindicato dos Jornalistas, Mário, dos radialistas. E a todos vocês, destacando aqui a nossa colega Márcia Gáudio, que é nossa artista, que é funcionária da RTV, Jerusa Conte. É um prazer vê-los aqui, são 2 atrizes. E a todos os outros jornalistas, radialistas e sindicalistas aqui, funcionários presentes. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Igor, por essa disposição em fortalecer o sistema da RTV, enquanto gestor. É muito importante essa iniciativa dele e desta comissão toda que anteriormente nos apresentou essa proposta. E quero também dizer que, com relação à questão de direito público ou privado, eu acho que a gente precisa de melhor discutir nas nossas bases, nos nossos jurídicos, e comungo com os 2 sindicatos que aqui já falaram a preocupação com relação aos trabalhadores, com relação à designação temporária, aqueles trabalhadores que lá estão, como é que será daqui para frente essa relação, uma vez que a gente fica sempre refém de governos, né? Então, esta é a nossa posição. Mas quero também lembrar, muito bem lembrado pelo Igor, na época das séries, dos telecontos, que a RTV fez no passado, que nos empolgou muito, aquela equipe que lá trabalhava, com uma esperança muito grande daquilo se firmar e concretizar e seguir em frente. Então, eu torno a reiterar que dentro dessa programação, que Igor disse que são 10%, né, de conteúdo, que ele diz que é entretenimento, cultura e não sei mais o que ele falou, 3 programas de jornalismo, 8 programas semanais. Por quê? O que a nossa Constituição diz? A regionalização, o que ela preconiza? Regionalização da produção cultural, ela separa artística e jornalística. Então, é importante que a gente tenha este núcleo da programação artística, que é diferente da cultural e da jornalística. Essa produção do nosso conteúdo poderia ser um núcleo de teledramaturgia, preservando nossa cultura, o nosso modo de falar e nosso trabalho artístico para os artistas, uma vez que vai usar as leis de incentivo, né? A Rouanet, que é cultural.
Então, não só repassar, claro que é importante passar o cinema que é feito aqui, enfim, os vídeos, tudo isso é importante, mas isso não está na produção do conteúdo da TV. Então, eu torno a reiterar que deverá ter essa preocupação. Eu estava aqui lembrando, sabe, Irine, há muitos anos, que eu não sei falar quantos anos, né? Eu me lembrei e me emocionei. Eu lembrei aqui do Sérgio Mamberti. Aqui, nesse lugar, a gente fez um seminário, eu não sei se você estava presente, aonde eu tive uma fala, aonde eu coloquei um abaixo-assinado que eu tenho lá nos meus guardados, para fazer essa programação local. Foi logo depois da Constituinte. Lembra, Jerusa e Márcio? Então, tem muitos anos que a gente está pedindo isso, e que a nossa lei não foi regulamentada ainda na Constituição sobre isso, essas programações regionais. Claro que com o advento da internet, essas mídias todas ali, tem que ser reformulado o projeto que já tinha lá no Congresso. Mas isso que eu quero destacar e lembrar o nosso saudoso Sérgio Mamberti, que ele estava aqui e nos apoiou, e a gente pôde falar isso. Eu tenho lá esses negócios guardados, eu ainda tenho que rever, que é muitos anos, é muita coisa, sempre reivindicando, mas assim, não pode deixar de ter isso, gente. Outra coisa que eu não vou assim me alongar, na utilização do espaço Carmélia, né, do Centro Cultural, que pelo que eu senti, ficaria na guarda, na incumbência da TV, com muito programa, muita coisa. Aí eu tenho uma preocupação assim leve, que eu já coloquei para o Igor, para ter esse equilíbrio da utilização para os espetáculos locais, a utilização do teatro, não só o teatro para a TV, né? Como será isso? Aí eu não sei como é que será. Só assim, para colocar essa preocupação da utilização do espaço. Mas, assim, é importante tudo esse fortalecimento. Eu espero que a gente avance, que a gente discuta mais, que daqui talvez saia uma comissão para a gente discutir mais com as nossas bases. E agradecer a todos vocês. Obrigada. Agradecemos a senhora Beth Café. Dando continuidade às falas, com a palavra, também pelo tempo regimental de 10 minutos, o senhor Irã Caetano. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar a companheira deputada estadual, nossa companheira Irine, a companheira que está sempre atuante em defesa dos serviços públicos e do interesse dos servidores. Obrigado pelo convite, companheira. Cumprimentar aqui o nosso companheiro Igor, presidente da RTV. Cumprimentar o Mário, a Beth, a Suzana e os demais presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet e demais canais. Bom, eu queria começar destacando a minha fala no seguinte sentido, que o papel do sindicato é a defesa do interesse e da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, como entidade do serviço público, temos isso em mente. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de destacar que nós entendemos que nós temos concordância e entendemos a importância do fortalecimento da valorização dessa política pública, que isso coaduna com o interesse dos servidores e servidoras da RTV. Quero destacar também a importância desse espaço de diálogo, que eu considero uma mudança em relação ao primeiro governo, ao governo anterior do governo Casagrande. Era uma queixa constante dos movimentos sociais, das entidades sindicais, a falta desse espaço. Então, ter esse espaço de diálogo para discutir com as entidades representativas, os trabalhadores, demais movimentos sociais, projetos de interesse dessas categorias é importante. Então, agradecer também ao Igor e à companheira Irine também por esse espaço de debate. Dizer que nós tomamos conhecimento desse projeto de reestruturação essa semana. Eu não pude estar presente na reunião, companheiro, mas o nosso assessor André Carvalho esteve lá, fez um relato para a diretoria dessas premissas que foram apresentadas aqui hoje, e dizer que, em tese, nós concordamos com esse projeto, sabemos da importância
e nós temos algumas preocupações, como as preocupações que os companheiros dos demais sindicatos colocaram aqui na mesa, que passam por essa questão da organização da força de trabalho. Então, uma das preocupações que nós trazemos é a questão da garantia dos direitos dos atuais servidores efetivos da RTV, que nós sabemos que esses servidores precisam de um estudo em relação aos seus planos de carreira. Então é preciso, e isso nós já vemos uma atuação constante do Sindipúblico na cobrança de uma revisão desse plano de carreira desses servidores integrantes do quadro atual da RTV, e que se mantenha as garantias, todas as garantias que esses servidores já têm, servidores estatutários que já têm essas garantias, que essas garantias continuem sendo respeitadas. Destacar também que o nosso sindicato é um sindicato de mais de 30 anos, vai completar 34 anos de história, e é uma bandeira histórica do nosso sindicato, a luta pelo concurso público. Então nós gostaríamos de manifestar aqui a nossa preocupação com a realização de maneira urgente e imediata desse concurso público para prover essa força de trabalho da Fundação. Então acho que isso é uma preocupação que nós vamos ter, para que nós não caímos numa situação em que é comum no Estado, que os vínculos temporários eles passam por uma situação de perenidade, deixam de ser temporários, muitas vezes ficam esses vínculos se perpetuando no Estado. Então a gente vê isso na educação e em outros setores. Então nossa preocupação é para que o concurso público tenha prioridade realmente nesse processo de reestruturação. Entendemos também que, até porque nós, como a companheira colocou, a questão dos vínculos temporários, ele fragiliza a relação de trabalho, são vínculos precários. A questão da estabilidade, nós também lemos aqui no projeto, temos um parecer do nosso jurídico sobre essa questão do direito privado. Os servidores contratados por esse regime jurídico, eles não têm estabilidade como os servidores estatutários têm, então estão à mercê de situações em que se pese uma previsão de que não haja as demissões imotivadas. Então haverá que se motivar esses processos de demissão, e uma preocupação que nós levantamos no nosso jurídico nesse parecer é que haja um espaço no caso de demissão por justa causa para o contraditório e ampla defesa. Isso não está previsto no projeto, seria uma cláusula importante que a gente traz como contribuição inicial dos sindipúblicos. Além disso, discussão também, que a gente não viu no projeto, da construção de um plano de carreira para esses novos servidores da Fundação. É importante a gente constituir uma mesa de diálogo permanente com a direção, com a futura direção da Fundação, para que a gente possa negociar, sentar e formar uma mesa de diálogo para a gente construir esse plano de carreira que dê uma perspectiva de carreira para esses servidores. Dizer também, por fim, que o sindicato está programando uma assembleia em breve com os servidores da nossa base, da nossa categoria, e nós nos comprometemos desde já em apresentar esse projeto. Eu sei que já houve uma apresentação, mas o sindicato também vai dialogar com essa categoria, e nós nos comprometemos desde já a trazer essas contribuições desses trabalhadores, essas preocupações, tanto a essa comissão como a direção da RTV, para que a gente possa evoluir nesse projeto, que eu acho, tenho certeza que esse é o objetivo de todos. E também dizer que é importante que esse projeto seja amadurecido o suficiente para que ele chegue na Assembleia Legislativa já bem maduro, para que a gente tenha tempo de discutir e refletir, porque eu creio que todos aqui têm um objetivo em comum, que é o fortalecimento dessa política pública. Agradeço a todos e todas pela atenção. Obrigado. Agradecemos ao senhor Irã. Dando continuidade, iremos abrir a fala aos presentes neste plenário, pelo tempo regimental de 3 minutos, de acordo com inscrições realizadas ao longo desta reunião. Então, nós tivemos até o momento 2 inscrições, né? As pessoas podem fazer o uso desses microfones de à parte. Eu solicito ao Audiprol que deixe eles já disponibilizados. Com a palavra, o senhor Luciano Ribeiro. Boa tarde, né? Boa tarde a todas, todos, todes. Irine, parabéns. Sempre bom te ver, né, Irine? Te cumprimentar em nome da mesa, Irã, Igor, Beth, Suzana.
Eu sou Luciano, eu sou diretor tanto do Sind Públicos, meu presidente Irã, quanto do Sind Jornalistas. Então tem 2 presidentes ali na mesa. Sou servidor efetivo, ontem eu tive minha DTC, já são 35 anos de contribuição, 10 deles na TV Educativa. O restante no Instituto de Previdência. Hoje estamos vendo lá o que aconteceu com o pessoal do regime jurídico único e haja psicólogo para poder ajudar a resolver o problema das pessoas. Então, vou ser muito rápido. Eu tenho muita preocupação, a Suzana colocou, é sobre a questão da Constituição, certo? A comunicação social, ela merece um capítulo. Eu sou mestre em políticas públicas, estudei políticas públicas de comunicação no Brasil, orientado por Edgar Rebouça. Concluímos que o Brasil não quer ter política pública de comunicação. Não é que não existe política pública de comunicação, é intencional. Nós temos um capítulo inteiro para a comunicação social, que é o 5º, nunca foi regulamentado e nem será. E daí porque tem essas brechas e a gente vem aqui apontar possíveis precedentes. Então veja, o artigo 223 da Constituição Federal, ele é muito claro. Compete ao Poder Executivo, Governo Federal, outorgar, renovar a concessão, permissão ou autorização para serviço de radiodifusão sonora e de sons de imagem, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. Então veja, a rádio e a TV do Espírito Santo são concessões, são outorgas, têm que ser renovadas. Hoje nós temos uma situação que atende. No estado do Espírito Santo, o sistema privado está aí, né? Nós temos um sistema privado excelente, inclusive. Público e estatal também. No caso da TV Assembleia, puramente estatal, né? Alguma coisa de público. Ainda temos na RTV, bem ou mal, né, com toda a nossa legislação, a questão pública e estatal. Se transformarmos isso em direito privado, como é que o Estado do Espírito Santo vai responder ao artigo 223 da Constituição? Podemos abrir um precedente para amanhã estarmos sendo inconstitucionais, com essa peça que foi apresentada aí hoje. Se é uma fundação pública de direito privado, aonde vai estar o público estatal para poder complementar o artigo 223? Então, eu acho que é o primeiro precedente que a gente pode ter aí para frente. Vou observar isso. Eu optaria por uma empresa pública como é a EBC hoje. A EBC é o fruto de uma discussão de décadas. Em 2011 nós fizemos uma discussão aqui, que a RTV que nós queríamos, nós trouxemos o pessoal da EBC, trouxemos o pessoal da TV Pernambuco e concluímos que era autarquia ou não, deixamos em aberto. Então, recomendo, como mestre de políticas públicas, que se atente muito para o cumprimento desse artigo. O segundo precedente é o que nós estamos sofrendo lá no Previdência hoje, com os nossos colegas, né, Jerusa, Márcia, né, que foram estabilizados em 2000 pelo governador Zé Inácio, 20 anos depois, não puderam mais se aposentar. 20 anos depois, foi declarado inconstitucional. Claro, eles não passaram em concurso público. Aí nós temos agora a figura do pessoal da fundação seletista, certo? Poder econômico, por alegar falta de poder econômico, todos poderão ser demitidos. Que CLT não é servidor, é empregado, né? São mais ou menos assim. Nós temos regimes estatutários e seletistas. São dois povos diferentes dentro do serviço público, né? Tem interesses diferentes. Então, vai que amanhã não passa a contribuição previdenciária, como Zé Inácio não fazia na época, estava inadimplente o Espírito Santo, para não repassar a previdência do INSS, o que ele fez? Jogou para dentro do IPJM. Daí por que a confusão hoje de não se aposentar? E amanhã o Estado não tem como arcar, não se chega a todas essas metas, a fundação quebra, e como é que vai ficar? Os repasses vão ser feitos? Quem garante? Nós já temos uma experiência de 2000. Então, são essas preocupações que eu faço.
Eu acho que a gente precisa, não tem que ter urgência, nós já estamos discutindo isso tantas décadas. Parabéns, Igor, por ter trazido essa proposta. Parabéns, Irine, de provocar. Tá certo? Nós podemos fazer conferências, seminários, audiências públicas, trazer gente com experiência de todos os estados. Tem fundação de direito privado, tem fundação de direito público. Então, acho que a gente pode ter mais cautela e, na minha opinião, ou seria uma empresa pública, o Irã está aqui, né, falou muito bem, claramente, ou uma fundação pública de direito público, mas privado jamais. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao senhor Luciano. Dando continuidade, com a palavra, o senhor André Carvalho. Boa tarde. Em nome da Irine, parabenizar, né, a comissão e saudar a todos os presentes nessa audiência. Ressaltar a importância desse debate público, de poder envolver as entidades, os interessados na política pública para fazer essa discussão. A mesa acho que já colocou uma série de questionamentos, então, assim, a princípio, a modernização, colocar a política pública de comunicação do Espírito Santo em patamar com de outros estados e com o que tem acontecido com as transformações do mundo digital no mundo todo é fundamental. Garantir mais condições da produção local para que possa registrar a nossa cultura, a nossa produção, as nossas qualidades, valorizando os nossos profissionais e a nossa cultura local e transmitindo isso para uma rede nacional é de fundamental importância e o Estado acho que precisa disso, né? A gente precisa acabar com essa história de quem está aqui para aparecer na TV tem que ir para Rio, para São Paulo, para outros espaços, buscar oportunidades. Então a gente tem como garantir isso aqui. O que está colocado são essas dúvidas, né? Acho que o jurídico dos sindicatos estão analisando, é preciso debater com as categorias, o Sindipúblico mesmo terá no dia 15, na próxima semana, uma assembleia com servidores dessa base para discutir e ver a percepção deles que serão impactados diretamente, serão impactados porque haverá uma mudança na estrutura do local de trabalho deles e eles continuarão pertencendo a essa estrutura, mas cedidos, né? Como fica a carreira desses servidores? Ele vai ficar lotado, qual secretaria responderá por esse funcionário, né? Então há essa preocupação, né? E uma questão central, que há um déficit de servidores públicos no Estado do Espírito Santo. Então é preciso ter o concurso. Então, nessa transformação, qual o compromisso da RTV, qual o compromisso do governo Casagrande na realização imediata de concurso público, obviamente respeitando os tempos dos trâmites, né, da contratação, licitação, preparação, realização do concurso até a nomeação dos aprovados, mas que isso seja de modo célere, porque não dá mais para passar mais 15, 17, 20 anos sem concurso público na instituição, não só na RTV, mas também em outra secretaria do Estado do Espírito Santo. Então a gente parabeniza a iniciativa do projeto, parabeniza a iniciativa da comissão de colocar isso em debate público e o Sindipúblico estará aí colaborando, debatendo, ajudando a sanar essas dúvidas e buscar o melhor caminho para que a política pública de comunicação do Espírito Santo ela tenha efetividade e a capacidade de mostrar nossas potências para o mundo. Obrigado. Agradecemos a fala do senhor André. Devolvo a palavra à presidenta do colegiado para as considerações, encaminhamentos e também ouvir os demais que compõem a mesa. Bom, eu acho que foram feitas aqui ponderações, perguntas e obviamente o Igor vai fazer uma fala com um apanhado sobre tudo que foi colocado. Eu quis falar um pouco antes do Igor, porque eu quero
eu quero lembrar algumas questões. Eu, particularmente, recebo com esperança a proposta de reformulação da RTV. Todas as questões que vocês colocaram aqui têm fundamento na preocupação. Todas elas têm pertinência, mas eu gostaria de fazer 2 observações. E essas observações são para vocês, dos sindicatos, e para o presidente da RTV, portanto, para o governo. Nós vivemos num país onde uma emissora de TV caçou uma presidenta legitimamente eleita. A comunicação está completamente controlada. Foi dito isso aqui, me parece, pelo Luciano. Completamente controlada. Não é só privatizada do ponto de vista do lucro, é do ponto de vista do controle da informação e da formação de um povo. Então, isso não pode ser esquecido na hora desse debate. Por isso que eu vejo com esperança. Eu vivi 2 momentos muito... Eu sou autora do requerimento da primeira Conferência Brasileira de Comunicação, quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, 2005. Nós fizemos a primeira conferência. O Intervozes, que vários de vocês aqui devem se lembrar, foi de uma pertinência e foi de um papel fundamental em me alertar como presidente de que nenhum outro tema dentro dos direitos humanos era tão atual quanto a questão da comunicação. E foi por isso que eu fiz o requerimento e nós realizamos com mais de 500 pessoas a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Exatamente para discutir para onde o neoliberalismo quer levar a comunicação no Brasil. E nós vimos o resultado disso em 2016, na cassação da Dilma. A Beth lembrou do nosso querido Serginho, que veio aqui. Eu participei, sim, como aí sentada na plateia, eu participei desse debate. O Sérgio era da FENAGE naquele momento. Aliás, o Sérgio Mamberti era do Sindicato dos Artistas. E o Serginho já alertava para o que nós viveríamos no período e a dificuldade da regulamentação do capítulo 5 da Constituição. São direitos fundamentais e são cláusulas pétreas. Regulamentado, acabou. E nós tentamos regulamentar através da regulamentação, do projeto de regulamentação do ex-deputado Jorge Bittar. Muitos de vocês acompanharam, estiveram em Brasília várias vezes, vários debates. Eu era deputada federal naquela época,
Vários debates nós fizemos, nós trouxemos o Jorge aqui. O Cláudio Vereza presidia a Comissão de Cultura e Comunicação, mas a Rede Globo não permitiu que a gente ganhasse o projeto de regulamentação. Intimidou, passou a lábia, sei lá o que fez. Eu era da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara, que discutiu todo o projeto. E o projeto foi rejeitado por maioria, por atuação explícita. Eles nem procuravam disfarçar da Rede Globo de comunicação. Então, gente, vocês têm muita coisa para conversar. Eu participarei de todas as conversas que eu for convidada. E como presidente da comissão, eu vou chamar novas conversas. Mas eu não quero perder o horizonte de ter uma política pública de comunicação no Estado do Espírito Santo, dentro da realidade que nós vivemos neste momento. Então, olha o nível da nossa responsabilidade, é grande. É grande. O governo tem que saber até onde puxa a corda, os sindicatos precisam saber até onde puxam a corda, porque esta casa aqui eu conheço e sei para onde vai puxar a corda, tá certo? Eu não poderia convocar uma plenária para discutir esse tema sem falar isso com vocês. A responsabilidade aqui é conjunta. É conjunta. E o que está em jogo é muito. Tanto é que os exemplos, na fala do Igor aqui, ele fala, mas sempre cai nos mesmos lugares. Bahia, TV Cultura, Bahia, TV Cultura e a reconstituição da rede de comunicação do governo federal, porque também teve 6 anos que isso acabou, está voltando agora. Então o tempo que nós estamos fazendo esse debate não é o tempo que se começou a discutir isso, é o tempo de agora, com a correlação de forças de agora e com a realidade de agora. Então, eu faço questão porque quando esse projeto chegar aqui, aí é que nós vamos ver a porquinha torcer o rabo, tá certo? Então, eu acho que é muito pertinente tudo que foi dito aqui, por todos e por todas. Então, esse espírito de buscar essa conjugação de forças é fundamental para a gente dar um passo decisivo para uma política de Estado e não por uma política de governo. Os governos passam. Se depender de mim, o Estado não passará nunca. Mas tem muita gente que quer ficar com o Estado mínimo minimorum. Então, eu achei assim extremamente interessante até agora e por isso não me contive de esperar ao final, porque eu queria falar disso, de quem acompanha isso de perto, sobre diversos olhares, não só do olhar executivo e nem do olhar corporativo. Eu vejo do olhar da sociedade.
o quanto que faz diferença. Obrigada. Bem, eu anotei, né? Vou respondendo e se por alguma coisa passar alguma, enfim, só perguntar novamente. Assim, primeiro afirmar, entender que o que eu estou apresentando aqui é um projeto de governo para uma política de Estado. Acho que isso tem que estar claro. E afirmar para todos, o concurso público, na apresentação que eu mostrei para vocês, as pessoas vão ser nomeadas em agosto de 2025. Então, André, a gente não está falando de 5 anos. A gente está falando de criar a fundação, estruturar para imediatamente contratar uma empresa para realizar o concurso público. A informação que eu tenho, conversando com a CEGER, é que um processo que leva de 1 ano e meio. Ainda mais para uma área de comunicação, que o concurso é talvez um pouco mais complexo. Então, assim, em relação ao concurso público, e não estou falando isso agora, eu acho que quem me acompanha na RTV em alguns momentos, eu costumo até brincar, fala, olha, começa a estudar. E eu não vou ter oportunidade de fazer esse concurso, porque eu adoraria ser um servidor concursado, trabalhando na TV ou na Rádio Espírito Santo. Eu venho do setor audiovisual, é o que eu escolhi fazer para a minha vida. Mas então, assim, não é só uma intenção, é uma realidade. O projeto de reestruturação que a gente está apresentando, na verdade, o que ele significa é abrir concurso público para o sistema de rádio e televisão do Espírito Santo. É isso que está na mesa. Luciano, sobre a inconstitucionalidade, nós fizemos um grupo de trabalho, o projeto de minuta de lei é assinado por um procurador do Estado, 3 auditores fiscais e 2 analistas do Executivo especialistas no assunto. E a gente teve essa preocupação. Então, estou seguro que é constitucional. A Fundação Pública de Direito Privado, ela, uma vez que realiza concurso, o servidor concursado, ele cria estabilidade após período probatório. É assim na TV Cultura, é assim na TV Cultura do Pará e é assim na TV Encontro das Águas no Amazonas, que são as 3 emissoras. E diga-se de passagem, TV Cultura é a principal emissora pública do país e uma das principais do mundo. Há 55 anos ela é uma fundação pública de direito privado. E os servidores que lá estão, que fizeram o concurso público, fizeram o concurso na fundação, estão estabilizados. E o que é interessante quando a gente faz a visita lá? Que muitos dos cargos de chefia são pessoas que fizeram o concurso público, ou seja, tem essa... Por ser uma política de Estado, a comunicação, a TV e rádio, por a continuidade ser muito importante para a audiência e para os projetos, acaba sendo natural, quando é uma política de Estado, que se absorva os próprios servidores concursados para cargo de chefia, pensando na estabilidade, pensando na continuidade. Por exemplo, a TV Cultura, até hoje, todo mundo que conversa é a mesma pessoa que entra em contato com a nossa redação de jornalismo, que está lá talvez há 20 anos, 30 anos. Então, Irã, cria sim estabilidade. É uma fundação pública de direito privado, mas no grupo de trabalho isso foi colocado e uma vez passado o estágio probatório, cria sim estabilidade. É feito um contrato de tempo indeterminado. Essa é a informação técnica jurídica que me passaram. Sobre os servidores atuais da RTV. A gente teve uma preocupação no grupo de trabalho da gente ter, nessa nova estrutura, possibilidade de trazer servidores do Estado. Ter um procurador do Estado é importante, talvez, para a gente ter na nossa estrutura jurídica. Ter auditor. Então, na minuta de lei, há previsto que os servidores cedidos para a Fundação continuará com seu direito de plano de cargos e salários no órgão de origem. Ou seja, pode ser que ele fique cedido 20 anos para a Fundação
mas ele continuará tendo os benefícios do plano de cargo e salário da SEGER, por exemplo. Então isso está previsto na minuta. E o que acontece com os atuais servidores da RTV? Eles são cedidos e é respeitado o plano de cargos e salários deles, e eles, enfim, vão receber o que eles recebem hoje. Não muda nada. Pode mudar em que sentido? Talvez o cargo que eles... talvez eles assumem algum cargo que que o salário tem um valor maior, então eles recebem uma diferença. Então, se há mudança para melhor em relação à remuneração. E nenhuma possibilidade disso ser pior. Só para continuar nessa linha que a Suzana também trouxe, inclusive, eu tive acesso ao documento de 2011, que foi também realizado na Comissão de Cultura e Comunicação Social, e assim, eu fico muito feliz porque muitas das coisas que estão ali estão em curso, sendo efetivadas, e esse projeto, uma vez aprovado, promulgado, eu acho que ele concretiza 100% o que aquele documento projeta. Nesse documento, ele projeta a empresa pública como uma possibilidade. 2011, 3 anos de criação da EBC, recém-criada a EPC, Empresa Pernambucana de Comunicação, porque o Eduardo Campos tinha uma visão muito estratégica. Infelizmente, quando ele faleceu, toda essa ideia não teve mais continuidade. Eles criaram uma empresa pública, mas aumentaram o problema porque nunca estruturaram de fato. Então, e todas as emissoras que se propuseram uma reestruturação foram para 2 caminhos: empresa pública ou fundação pública de direito privado. O que muda para o trabalhador? As duas são idênticas, é seletista. O plano de cargos e salários não é definido na lei, porque isso não é uma previsão constitucional. O plano de cargos e salários é definido pelo Conselho Curador. A empresa pública é assim que funciona. A TV Brasil é assim que funciona. Então, por que não há previsão na minuta da lei? Porque não é possível ter, nem sendo fundação, nem sendo empresa pública. A TV Bahia é muito específica, o caso dela, porque ela é um instituto e ela é como se fosse uma autarquia. Só que lá tem 2 particularidades. A Bahia tem uma lei de licitações própria, e que ela é avaliada como muito à frente, assim, ela no que diz respeito, ela está avançada, então ela permite uma série de facilidades no processo de contratação. E o IRDEB, ele está na Secretaria de Educação, e ele desenvolve o TV Educa, porque a Bahia, como é um país, a Secretaria de Educação usa estrutura de televisão para levar o sinal de aula. Então, eles conseguem usar orçamento da educação, que é um bolo gigante. Então, se eu estivesse lá, inclusive o diretor-geral é um cachoeirense, conhecido nosso, eu também acho que não proporia uma mudança de personalidade jurídica por essas 2 características. Eles conseguem acessar, tem um orçamento, porque eles desenvolvem o TV Educa, enfim, então eles investem nisso e conseguem aproveitar. E uma coisa que eu acabei não colocando na apresentação, que eu acho que é importante entender por que eu defendo fundação e não empresa, e assim, só para trazer uma curiosidade, quando a gente criou o grupo de trabalho, estrategicamente, eu tirei tudo que era nome fundação da apresentação. Eu fiz essa mesma apresentação, muito parecida, eu só colocava nova modalidade jurídica, porque eu não queria influenciar, já criar uma barreira do início. Em um determinado momento, o procurador perguntou: tá, mas qual é a sua proposta? Eu falei: Fundação Pública de Direito Privado. Ele falou bem assim: opa, então escolheram um procurador errado. E imediatamente ele falou isso. Num processo que ele foi entendendo o que é atividade fim, o mercado que a gente está inserido, o setor que a gente está inserido, ele não só concordou, como hoje defende que essa é a melhor modalidade para a gente e assina o documento.
E aí eu vou trazer uma realidade do carnaval desse ano, que talvez para mim é o maior diferencial, porque a Fundação Pública de Direito Privado, ela permite acessar leis de incentivo, ou seja, traz novas perspectivas de financiamento. A Fundação Pública de Direito Público, isso não é possível, mas eu acho que o diferente é que a Fundação Pública de Direito Privado, ela permite um regime próprio de contratação, lógico que amparado no regramento público, mas ela permite ter um próprio. Vou dar um exemplo do carnaval desse ano. Nós fizemos uma transmissão no carnaval em que a gente quis ter 2 comentaristas na sexta e 2 no sábado, e são comentaristas especialistas no carnaval. Então a gente convidou algumas pessoas, a gente queria remunerar essas pessoas. Das 4, nós só conseguimos remunerar uma, porque era a única que tinha toda a burocracia exigida pela atual lei de licitações. Entender que a gente é TV e rádio, está nesse setor e vai produzir evento e vai produzir conteúdo, é muito comum que dependendo do conteúdo, o especialista não vai estar no corpo de funcionários da TV e da Rádio Espírito Santo. Então, que a gente precise contratar artistas que estão acostumados a acessar editais e são estruturados, é bem possível que eles consigam atender à lei de licitações atual. Mas se a gente for para a periferia e alguém que não está acostumado, mas a gente enxerga que ele é o ideal, a gente não consegue contratar nunca. Esse ano a gente não teve essa experiência. A gente começou a transmitir o slam. A gente fez o slam escolar, fez o slam ES, e o último que a gente fez foi em Vila Betânia, no bairro Vila Betânia. Então imagina, é um lugar de periferia, o slam majoritariamente são jovens negros, e assim, era interessante ter o apresentador desse lugar, não a gente colocar uma pessoa nossa que não é desse lugar, um estrangeiro de certa forma, e a gente não conseguia contratar ninguém. Assim, a gente acaba fazendo, mas você pode fazer, não tem remuneração. E como comunicador, como artista, as pessoas precisam ser remuneradas até para trazer mais qualidade ao conteúdo. Então eu acho que o grande diferencial de ser uma fundação pública de direito privado é que a gente consiga criar um mecanismo de contratação que a gente tenha facilidade de contratar, principalmente para esses projetos especiais que não estão na nossa rotina, assim, nossa rotina de diário, digo, mas esses projetos especiais, que a gente consiga contratar sem enfrentar essa burocracia que hoje existe. E uma coisa que a Beth disse, e a gente teve um momento anterior, né, esse está sendo o terceiro momento que eu estou apresentando o projeto. A gente teve o primeiro momento com os funcionários da RTV, teve um momento em que estavam os sindicatos que estão aqui, é muito interessante, importante, que são 4 sindicatos, e a Beth trouxe essa preocupação, e ela tinha colocado como uma possibilidade disso estar previsto. E a lei, as atribuições, na verdade, a gente também pesquisou muito, pegou um pouco daqui, um pouco dali. Existem todas as possibilidades na área de produção de conteúdo, estão contempladas na lei. E o nosso organograma, na diretoria de marketing, tem uma subgerência exclusiva para pensar projetos incentivados através da Lei Rouanet, principalmente. Porque produzir série de ficção, para isso ser produzido com qualidade, requer um orçamento muito caro. Assim, por exemplo, o Funcultura, quando tem uma série de ficção, é R$2 milhões para produzir uma série. Ou seja, é uma coisa que sai completamente do nosso escopo e não faz sentido, não que não faça sentido, mas a gente não consegue assumir isso e ter uma estrutura para produzir isso numa linha industrial. Mas eu acredito que estruturando esse setor, envolvendo Secretaria de Cultura para que se produza projetos e através desse projeto aprove na Lei Rouanet e a partir daí a gente bata na porta das empresas para trocar o recurso, é super possível. E a TV Cultura acabou de fazer isso com uma série chamada Inconfidências, que foi exatamente dessa forma. Fizeram um projeto, apresentaram na Lei Rouanet, que é um projeto específico, e com esse projeto batem nas empresas, trocam recurso e conseguem fazer.
Então, até isso eu acho que num curto prazo, um médio prazo, vamos dizer, seria incrível, e eu vejo como uma possibilidade, há essa previsão na lei e há essa previsão no nosso próprio organograma, e acho super possível pensar, inclusive a gente pode até entrar no orçamento nosso um chamamento para desenvolver o projeto, e a partir desse projeto selecionado e desenvolvido, vire uma carteira de projeto da TVE, da Fundação, para ela poder captar. E seria incrível, né? Eu sou dessa área do audiovisual, a gente ter, além do Fucultura, ter uma emissora pública com capacidade de produzir série de ficção e com essa possibilidade de exportar esse conteúdo para outras emissoras, para o streaming, e até tornar uma forma de receita também, né? Porque a partir do momento que ela financia, ela se torna dona, ela tem direitos comerciais sobre essa obra. Bem, eu acho que, enfim, são esses pontos que eu anotei. Acho que não ficou nada para trás, mas se ficou, também estou à disposição para responder mais. Se ficou, vai continuar num debate que vocês vão optar. Se querem montar uma comissão, querem que seja uma subcomissão temporária aqui da Comissão de Cultura, ou vocês autonomamente montam um fórum para a continuidade, porque aqui nós temos horário, então o nosso horário está, nós não podemos esticar mais. Então, assim, ofereço a Comissão de Cultura para ser um espaço, mas a escolha é de vocês. Vocês têm autonomia para montar um fórum de debate, para dar prosseguimento aí aos pontos que começamos a conversar hoje. Eu considerei extremamente importante e rico a discussão de hoje. Estou muito grata pela presença de cada um e cada uma de vocês. Estou bastante ciente das responsabilidades que me cabem nesse processo. Estou integralmente à disposição para ajudar no que for necessário. E estou torcendo muito para que dê certo a nossa política pública de comunicação. O final dela, como será, espero que tenha essa sinergia entre quem está aqui, para que essa casa não altere o que vocês conseguirem acordar. Isso, vocês precisam levar isso em consideração, né? Não é o Renato Casagrande que vai resolver isso, nem o Igor e nem os sindicatos. A palavra final vai ser dessa casa aqui. Então, essa sinergia precisa ser consolidada para que a gente tenha aqui a aprovação da melhor política pública, volto a dizer, para o momento que vivemos. Tá certo? Então, com isso, eu vou declarar por encerrada a sessão de hoje. Espera aí que tem um monte de burocracia aqui. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Convido os senhoras e senhores deputados e deputadas, membros desse colegiado, para a próxima, que será ordinária, no dia 19 de setembro, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo Ribeiro. Está encerrada a sessão.